As Olimpíadas são um evento que celebra a diversidade e a inclusão. Mas quando vemos grupos LGBTQIA+, participando da Santa Ceia, isso levanta questões sérias para nós, cristãos. Hoje, vamos abordar um tema delicado, mas necessário. O que a Bíblia diz sobre a participação de pessoas LGBTQIA+, na Santa Ceia? E por que isso é considerado um pecado segundo as Escrituras? Fica comigo até o final, porque esse é um assunto que precisa ser tratado com respeito e clareza. A Bíblia, ao longo de seus livros, nos apresenta uma visão clara sobre a homossexualidade. Quando lemos as Escrituras, encontramos passagens que tratam diretamente dessa questão. Em Romanos 1, 26, 27, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve sobre como homens e mulheres trocaram as relações naturais por aquelas que são contra a natureza. Ele descreve isso como uma consequência da humanidade ter se afastado de Deus, entregando-se a desejos que vão contra a ordem divina. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1, 26, 27. Essa passagem é uma das mais contundentes do Novo Testamento sobre o tema. Paulo não está apenas falando de atos isolados, mas de um estado espiritual de rebeldia contra Deus. Ele descreve essa troca de relações naturais como um sintoma de uma sociedade que se afastou dos princípios divinos, um reflexo da desordem moral que surge quando Deus não é mais o centro da vida das pessoas. Agora, vamos considerar 1 Coríntios 6, 9 e 10, onde Paulo faz uma lista dos que não herdarão o reino de Deus. Ele menciona várias práticas que são consideradas pecaminosas, e entre elas está a homossexualidade. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aqui, a palavra usada para homossexuais é arsenokoitai, no grego, que se refere a homens que têm relações sexuais com outros homens. Paulo é claro ao afirmar que aqueles que praticam tais atos, assim como outros comportamentos listados, não herdarão o reino de Deus. Isso não significa que Deus não ama essas pessoas, mas que ele chama todos ao arrependimento e à mudança de vida. A mensagem de Paulo, assim como a de toda a Bíblia, não é uma de condenação sem esperança, mas de redenção. Em seguida, no versículo 11 de 1 Coríntios 6, Paulo lembra aos crentes de Corinto que alguns deles também eram assim, mas foram lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Isso mostra que, embora a prática homossexual seja vista como pecado, há esperança de transformação em Cristo. Então, a Bíblia é clara. A homossexualidade é vista como um pecado, assim como outros comportamentos que afastam a pessoa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia oferece uma mensagem de amor e redenção. Deus chama todos ao arrependimento, oferecendo a graça e o perdão através de Jesus Cristo. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus, mas esse amor nos chama a viver em conformidade com sua vontade. A Santa Ceia, conhecida também como Eucaristia ou Comunhão, é mais do que um ritual religioso. É um momento de profunda conexão espiritual, um tempo sagrado em que nos lembramos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse ato não é apenas simbólico, mas uma renovação de nossa aliança com Deus, onde reafirmamos nossa fé e compromisso com Ele. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, precisamos entender a seriedade desse ato. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 27 e 29, nos alerta de forma clara. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Essas palavras de Paulo são um chamado ao autoexame.
Antes de participar da Santa Ceia, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, a avaliar nossa caminhada com Deus e a confessar nossos pecados. A ceia não é apenas um ritual a ser seguido automaticamente. Ela exige uma preparação do coração. Participar de forma indigna significa não reconhecer o verdadeiro significado desse momento, ou ainda, tomar parte dele com o coração distante de Deus. Mas o que Paulo quer dizer com indignamente? Ele se refere àqueles que se aproximam da ceia sem a devida reverência e respeito, àqueles que a tomam de maneira superficial, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Quando nos aproximamos da mesa do Senhor, precisamos entender a seriedade desse ato. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 27, 29, nos alerta de forma clara. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Essas palavras de Paulo são um chamado ao autoexame. Antes de participar da Santa Ceia, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, a avaliar nossa caminhada com Deus e a confessar nossos pecados. A ceia não é apenas um ritual a ser seguido automaticamente. Ela exige uma preparação do coração. Participar de forma indigna significa não reconhecer o verdadeiro significado desse momento, ou ainda, tomar parte dele com o coração distante de Deus. Mas o que Paulo quer dizer com indignamente? Ele se refere àqueles que se aproximam da ceia sem a devida reverência e respeito, àqueles que a tomam de maneira superficial, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Isso inclui a falta de arrependimento, o orgulho e a recusa em reconciliar-se com Deus e com o próximo. A pureza espiritual, então, é uma condição essencial para participar dignamente da Santa Ceia. Buscar a pureza espiritual significa se humilhar diante de Deus, reconhecer nossas falhas e pedir seu perdão. É um momento de renúncia ao pecado, de buscar a santificação e de se consagrar novamente ao Senhor. Na ceia, lembramos que o corpo de Cristo foi partido por nós e seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Por isso, participar desse momento com um coração impuro é desonrar o sacrifício de Jesus. A Santa Ceia é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus, para renovarmos nosso compromisso com Ele e para experimentarmos sua graça de maneira profunda. É um convite à purificação, à santificação e a um relacionamento mais íntimo com Jesus. Quando tomamos a ceia com o coração puro, experimentamos a paz que vem da reconciliação com Deus e o poder transformador do seu amor. Vamos explorar o conceito de arrependimento. Imagine que você está dirigindo e se depara com uma bifurcação na estrada. Arrepender-se é como decidir mudar de rota quando percebe que está indo na direção errada. Mas o arrependimento não é apenas sobre sentir-se mal pelo que fez. É sobre uma mudança real e profunda. A igreja deve ser um refúgio para todos, onde o amor de Cristo é demonstrado através de ações concretas e genuínas. É essencial que aqueles que chegam à igreja sintam-se amados e aceitos, sem discriminação. Isso é fundamental para que todos possam ouvir a mensagem de Cristo sem barreiras. Ao mesmo tempo, a igreja não pode abrir mão dos princípios e ensinamentos bíblicos. Proclamar a verdade é essencial para que todos compreendam o caminho que Deus traçou para nós. Isso significa que, ao oferecer acolhimento, devemos também ser claros sobre o que a Bíblia ensina, ajudando cada pessoa a entender e viver conforme a palavra de Deus. Se algo ressoou com você hoje, é importante saber que o amor de Deus está disponível para todos. Esse amor é imenso e inclusivo, mas também nos chama a viver em conformidade com a sua vontade. A Santa Ceia é um momento sagrado e participar dela exige um coração arrependido e purificado. O que fazer agora? Refletir sobre sua vida, buscar um arrependimento genuíno e aceitar a graça transformadora de Cristo é o caminho. O arrependimento não é uma carga, mas um convite para uma nova vida em Cristo, cheia de esperança e transformação. Vamos todos buscar viver de acordo com os princípios de Deus, experimentar sua graça e nos preparar para participar da Santa Ceia com um coração verdadeiramente limpo.
Que possamos juntos encontrar o equilíbrio entre acolher e manter a verdade, vivendo uma vida que glorifica a Deus e reflete seu amor e justiça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdo bíblico que desafia e transforma. Compartilhe esse vídeo com aqueles que você ama e vamos juntos crescer na fé e na verdade. Lembre-se, o amor de Deus está sempre de braços abertos, mas nos chama a viver uma vida que honra seu nome. Até a próxima.